Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de análise técnica da semana, né? E parabéns para o ganhador do colete. Vou deixar um print do seu nome, entre em contato no henrico.czz no Instagram ou pelos canais da Levante, a gente envia até você. Essa semana, se você for inscrito no canal e ativar as notificações e comentar o vídeo, vai concorrer a essa camisa aqui do Team Levante para você praticar seu esporte, sua corrida, enfim, vai ser bem bacana. Vamos lá, sem mais delongas, então, vídeo de análise técnica nessa semana. Bom, o Ibovespa que voltou, né, fechando ali acima dos 112 mil pontos, né, e isso é um patamar de briga muito severa de preços, né, a gente está vendo ali, né, intensas brigas entre comprados e vendidos, e aí temos suporte mantido em 108 mil pontos, a resistência dos 114 mil pontos mantido, e Ibovespa nessa consolidação, né? Ou seja, o Ibovespa não vai para lado nenhum, né? Há 5 semanas, 112 sendo esse ponto médio. Então, para a semana acima de 112, a gente tem um suporte curtíssimo ali sendo 112 mil pontos, resistência 114, né? Se na semana a gente não ultrapassar de fato 112 mil pontos, esse vira uma resistência com suporte ali em 108 mil pontos. Vale, vai mais uma aí para a série, né, do análise técnica não funciona, só que não, a gente está falando dessa consolidação de preços, né, de Vale há muito tempo, né. Na última semana não foi diferente, né, Vale que tem negociado entre R$ 70 como resistência e 64 como suporte, né, mais uma vez respeitou o suporte e veio testar a resistência, né? Um candle bastante interessante, força compradora muito forte na última sexta-feira, né? E o último vídeo a gente tinha destacado esse candle, né? O martelo que não havia sido confirmado pelo candle que veio na sequência, né? No dia seguinte, mas ainda assim Vale recupera preços, vem testar R$ 70 como resistência, né, os rumores ali, né, a expectativa de que a Vale poderia fazer um spin-off da sua divisão de níquel e cobre, né, isso movimentou os mercados na última semana, que entenderam como uma forma, né, possível da Vale lá na frente destravar valor e continuar distribuindo dividendos. A análise técnica dita e feita foi para testar a resistência do 70, que se nessa semana for rompida, né, pode buscar aquele patamar de pontos, né, de preço, perdão, aos 74, Vale ainda está barato se a gente pensar no longo prazo. Itaú Unibanco, nessa semana eu trouxe aqui uma visão, né, bem de curto prazo, né, coloquei o zoom, uma vez que a gente já sabe dos preços, né, e do canal de alta de Itaú, né, aquele canal de alta que está sempre aqui no canal, né. Então, como resistência mais relevante do curto prazo 27 e 24, né, o suporte na região dos 25 e 77 tem se mostrado muito forte, né, as mínimas aqui de um candle que refletiu, né, para esse movimento de alta da última semana, né, bastante indefinição também, é verdade, né, pavios aqui dos candles ao longo de toda a semana, né, que começou num tom semana passada e acabou num tom muito mais otimista, né, e ainda assim não tivemos, né, o rompimento da resistência dos 27 e 24, né? Então vale observar a Itaú nessa faixa de preço. Suporte 25 e 77, resistência 27 e 24 para a semana. Ambev, né, velhos pontos conhecidos aqui, né, um reflexo talvez da inflação ali que vem para alimentos, né, ou da deflação, né, tivemos aí redução nos preços dos alimentos, né, se a gente considerar Ambev, né, muito suscetível a preços, a gente tem patamares de suporte em 15,08, resistência em 16 e 22, né? A gente está observando recuperação de preços em Ambev, né? E uma forte consolidação, né? A gente ainda teria suportes e resistências aqui intermediários, resistência em 15 e 84, suporte em 15 e 27, né? O ativo não tem determinado ali a sua tendência, né, seja de queda ou de longo prazo, né, então uma certa consolidação depois que ela rompeu aquele canal de baixa, né, que a gente observou por muito tempo aqui no canal. B3SA3, depois de forte recuperação na última semana, né, deixa um baita ponto de exclamação aqui, né, esse candle na sequência de uma alta forte, né, em ponto de resistência são os 13,10, né, acho que vale ficar muito atento a esse nível de preço, né, os vendedores aqui estão de olho, realização de lucros no curto prazo, enfim, né, o nome que a gente achar interessante para colocar, suporte ali nos 12 reais, não me surpreenderia ver B3 corrigindo um pouco, né, da expressiva alta da última semana.
Bradesco, outro ativo, né, nessa eterna consolidação, né, do Ibovespa, que dura 5 semanas, para Bradesco dura muito mais. Como resistência, a gente pode abaixar um pouquinho para os 19,80, né, no curtíssimo prazo. A gente tem um suporte intermediário em 19 e um suporte mais relevante do curtíssimo prazo, 18,64. Né? Toda essa amplitude de movimentos, né, a gente está falando de uma grande consolidação de Bradesco, né, que tem como suporte mais relevante os 17 e resistência mais relevante os 21. Vou até deixar anotado aqui para a gente não esquecer, né, dos pontos que a gente vem falando no longo prazo. No curtíssimo prazo para essa semana, vale a atenção nos pontos destacados aqui, né, 18,64 como suporte mais relevante, 19,80 a resistência mais relevante. JBS, né, após severas quedas, né, e rompimento de suporte na última semana, veio o fato, né, que estava levando ao preço tão barato de JBS, se a gente pensar no longo prazo, né, uma demanda menor, né, uma demanda esperada menor da China. Isso fez com que o mercado revisse seus preços para a JBS, perdeu aquele suporte, né, dos R$ 28,90, né, R$ 29 que a gente tinha destacado na última semana, né, foi uma força vendedora aqui bastante intensa depois desse dado de China, né, expectativa menor, e fecha com o Arami, né, essa combinação de dois candles aqui que tem um padrão de reversão, né, num primeiro momento buscar resistência em 29 e acima disso, né, fica uma resistência, um preço mais justo, pensando no longo prazo, pensando em premissas normais de oferta e demanda para JBS em 32,64. Suzano, após testar um suporte, né, em 43,26, a gente tem falado de Suzano barata para o longo prazo, veio para a resistência em 45,11, né, que foi respeitada no fechamento da semana. Né. Acima disso, né, a gente só tem os R$50 ali para Suzano, né, Suzano que tem perdido bastante valor também, né, dados de China, lockdown, toda a questão, né, que veio até que positivo, né, na última sexta-feira, se a gente olhar dados de inflação, né, tanto do consumidor quanto ao produtor, né, menor ali do que o consenso esperava, e também, né, comparando com o último mês, um arrefecimento, né, então aquela possibilidade de uma retomada, né, de inflação dentro das metas, não só em China, mas também Brasil, Estados Unidos, né, foi esse o viés da semana que deu um tom mais positivo para os mercados na última sexta-feira. Bom, se VEG está barata a R$30, acho que está mais do que evidente, né? Depois dessa compra bastante forte que partiu dos 28,40, né? Ponto de suporte para a VEG na semana, né? No curtíssimo prazo a gente ainda tem os R$30 como um suporte intermediário, né? Um primeiro nível de suporte. Como resistência a gente pode destacar a máxima da última semana, 31,42, e ainda assim, né, VEG estaria barato pensando no longo prazo. Mais uma semana intensa de volatilidade para o varejo, né? Magazine Luiza, né, que abriu aos 4,27 na semana, né? A gente teve ali alguns gaps, né, em definições de preço, testamos mínimas em 3,87 e aí a Magazine voltou a recuperar preço 4,38, né? Fecha a semana no positivo, mas com toda essa volatilidade que a gente está vendo. Para a semana, 3,87 é um ponto bastante relevante de suporte. O fechamento, né, da sexta-feira, 4,38 é a resistência imediata, né? Acima disso a gente poderia ver Magazine Luiza buscar 4,79, né? Parecem alguns centavos, mas percentualmente isso é uma diferença grande nos preços aí da varejista. Petrobras perdeu ali o seu canal de alta, né, com esse gap aqui que aconteceu em virtude aí também dos feriados, né, das questões de commodity, petróleo especialmente, né, recuperação de preços, gaps de baixa, enfim, né, volatilidade não faltou para Petro, né, os últimos 3 candles destacam suporte imediato, 31,40, resistência aqui na casa dos R$33, né, acho mais interessante até mesmo do que essa máxima do candle de quinta-feira, tá? Então a gente tem resistência em 33, suporte em 31, né? Vamos observar aí preços do petróleo e das commodities vão refletir no rompimento da resistência ou do suporte em Petrobras essa semana e vão ter uma maior clareza para a próxima semana. Esse foi o vídeo de análise técnica da semana. Se você gostou do conteúdo, curta, se inscreva, encaminhe o vídeo e não esqueça de ativar as notificações e comentar esse vídeo se você quiser concorrer à camiseta da Levante. Parabéns para o ganhador do colete, vou deixar aqui a imagem, entre em contato que a gente envia para você sem custo nenhum. Forte abraço, excelente semana e até o próximo vídeo.